Oi gente, aqui é a Isa e sejam muito bem-vindos a essa prática de yoga. E hoje a gente vai fazer uma prática super tranquila, vai ser uma prática ideal para descansar, para relaxar, soltar as tensões acumuladas durante o dia ou então durante a noite. E é isso, hoje a gente vai usar também um cobertorzinho. Se não tiver algum por perto, tá tudo certo também. E bora começar! E a gente começa a prática de hoje trazendo o cobertorzinho embaixo do quadril. E aqui tu pode dobrar ele, deitando no tapete. Usa esse tempinho para te ajustar. E percebe como se tu sente essa leve inclinação da pelve para frente, criando um pouquinho mais de espaço na lombar. Ajudando a liberar algumas tensões. E talvez o cobertorzinho aqui deixe a postura um pouquinho mais confortável. Ou talvez a sensação seja tão sutil que tu nem perceba nada e tá tudo bem também. E a gente começa a prática com algumas respirações profundas, inspirando pelo nariz e soltando o ar. A prática de hoje vai ser um pouquinho mais restaurativa, mais tranquila, uma oportunidade pra gente desacelerar, trazendo um pouquinho mais de leveza, um pouquinho mais de descanso pro nosso dia. Às vezes a gente passa o dia todo correndo, fazendo mil e uma coisas, e acaba se sentindo tão cansado, sem energia. Então que esse seja o nosso espaço pra um momento de pausa, sabe? Um espacinho pra respirar, pra relaxar, pra recarregar um pouquinho as energias. E devagar vai trazendo as solas dos pés no chão, eleva os quadris, tira o cobertorzinho. E agora a gente traz o tornozelo direito sobre a coxa esquerda. E aos poucos vai trazendo a perna esquerda em direção ao peito, pode segurar a panturrilha, ou então a parte de trás da coxa. O que ficar mais confortável para ti. E troca, colocando o pé, o tornozelo esquerdo na coxa direita. Sentindo esse leve alongamento na região do quadril, do glúteo. E devagar vai soltando aqui. E a gente traz as mãos para os joelhos e devagar começa a balançar os joelhos de um lado para o outro, um movimento suave, massageando a lombar e as costas no tapete. Pode abrir os joelhos aqui, sentindo só essa região, observando como essa região da lombar se sente hoje. Se tem alguma tensão, é bem comum a gente acumular bastante tensão nessa área ao longo do dia. Seja por passar muito tempo sentado ou em pé, ou simplesmente pelo ritmo da rotina. E agora a gente encontra uma posição sentada. Aqui tu pode esticar a perna direita para o lado e traz a mão direita em frente ao joelho. E agora inspira, sobe o braço esquerdo. E devagar vai voltando. E a gente troca, colocando a mão esquerda na frente do joelho e sobe o braço direito, sentindo esse leve alongamento. E agora a gente encontra a nossa posição de mesa. E daqui a gente começa a levar o corpo suavemente para frente e para trás. É um movimento bem simples, mas muito bom para os nossos pulsos. Mantenha a tua respiração fluindo enquanto tu te movimenta. E devagar volta para o centro. Agora inspira, abre o peito. E expira, arredonda a coluna. Mais 2 vezes nesse ritmo. Inspira, conectando a respiração com o movimento. Perfeito, agora volta para o centro e começa a caminhar as tuas mãos lá para frente. Aqui tu pode colocar a testa no tapete ou então deixar o queixo no tapete.
Deixa os joelhos aqui embaixo do quadril. Sentindo aqui esse alongamento nos ombros, nas costas. E devagar vai voltando para a tua posição de mesa. E agora a gente estica a perna esquerda para o lado. Inspira, sobe o braço esquerdo lá para cima, abre o peito. E expira, coloca a mão de novo no tapete. Inspira, sobe os dois braços lá para cima. E agora a gente coloca a perna esquerda sobre a perna estendida. Desliza a mão aqui, sente esse alongamento na lateral do corpo. E volta para o centro. Agora a gente coloca o pé esquerdo lá para o outro lado. Vê se tu consegue olhar para o pé esquerdo. E devagar vai voltando para o centro. Agora com a outra perna. Estende a perna direita. Inspira, sobe o braço direito. E expira, coloca o braço direito no tapete. Inspira, sobe os braços. E expira, desliza a mão na perna estendida. Devagar vai voltando para o centro. E agora a gente leva a perna direita lá para o outro lado, lá para o lado esquerdo. Sentindo esse alongamento na lateral do corpo. E devagar volta para o centro. E agora inspira, sobe a perna esquerda. E expira, coloca o pé esquerdo entre as mãos. Inspira, sobe os braços. E devagar vai soltando aqui, entrelaça os dedos atrás das costas, abrindo o peito. Inspira, sentindo esse alongamento no quadril. E devagar vai voltando, colocando as mãos no tapete e volta para a tua posição de mesa. Inspira, sobe a perna direita. E vai colocando o pé direito entre as mãos. Inspira, sobe os braços. Sentindo esse leve alongamento no quadril. E devagar vai entrelaçando os dedos atrás. Abre o peito. E vai soltando, colocando as mãos no tapete. E vem pro teu cachorro, olhando para baixo. Sobe o quadril lá para cima. Aqui tu pode, de repente, dobrar os joelhos um de cada vez, alternando as pernas, caminhando o teu cachorro. Alongando as costas, soltando um pouquinho as pernas, sentindo esse alongamento na parte de trás das pernas. E agora a gente sobe a perna direita, inspira, e vai dobrando o joelho direito. Fica aqui por um instante. E daqui a gente encontra a postura do pombo. Vai trazendo o joelho direito em direção ao pulso direito. Vai organizando aqui o quadril com calma. Se for confortável para ti, tu pode deixar a canela paralela à frente do tapete. Se não, ajusta como for melhor para o teu corpo, encontrando uma posição que fique confortável para ti. Isso é sempre o mais importante. Você pode também colocar o cobertorzinho aqui embaixo do quadril. Do lado direito, para dar um pouquinho mais de suporte, um pouquinho mais de conforto. E se ficar confortável, respira fundo. E aqui, se essa posição não estiver confortável, eu vou dar outra opção também, que vai ser deitar no tapete. Na verdade, duas opções. Tu pode ficar ou aqui em cima, com as mãos no tapete, ou então a gente deita no tapete, trazendo o tornozelo direito para a coxa esquerda. O que ficar melhor para ti, usando esse tempinho para te ajustar. A gente vai ficar aqui por mais uma respiração. E devagar vai colocando as mãos no tapete, sobe o peito.
Tira o cobertorzinho se tu estiver usando. E a gente traz o pé de trás, o pé esquerdo ao lado da coxa. Coloca a mão esquerda atrás. Inspira, sobe o braço direito. E expira, coloca o cotovelo na tua coxa, olhando para trás, se tu encontrar espaço na tua coluna. Mais uma respiração aqui. E devagar vai voltando para o centro. Agora a gente ajusta aqui, coloca o joelho esquerdo por cima do joelho direito. E tu pode ficar aqui nessa postura ou então caminhar as mãos para frente. Se não estiver confortável, tu pode sentar com as pernas cruzadas e simplesmente caminhar as mãos para frente. O que ficar mais confortável para ti. O mais importante é tu conseguir respirar bem e se sentir confortável em qualquer postura. E devagar vai voltando. E daqui a gente encontra a nossa posição de mesa. E a gente se encontra no nosso cachorro olhando para baixo. E agora começa a subir a perna esquerda, dobra o joelho, sentindo esse alongamento no quadril. E a gente encontra a posição do pombo. Traz o joelho esquerdo atrás da mão esquerda. E encontra a tua variação aqui, talvez com ou sem o cobertorzinho, o que ficar melhor pro teu corpo. Usa esse tempinho para te ajustar. Talvez tu prefira trazer a testa em direção às mãos. Vai deixando o corpo ficar mais pesado, relaxando o corpo no tapete. E vai colocando as mãos no tapete, aqui tu pode remover o cobertorzinho se tu estiver usando. E vai colocando o quadril esquerdo no tapete e o pé de trás ao lado da coxa. Agora a gente coloca a mão direita atrás, inspira, sobe o braço esquerdo. E expira, traz o cotovelo em direção à parte externa da coxa. Encontra a torção, respirando com calma. E devagar vai voltando para o centro. Agora a gente coloca um joelho sobre o outro. E de repente, encontrando uma posição um pouquinho mais restaurativa, a gente caminha as mãos lá para frente. Sentindo essa abertura nas costas, o alongamento no quadril. E se não estiver confortável, tu pode sentar numa posição com as pernas cruzadas. E devagar vai voltando. E vai deitando no tapete. E aqui a gente encontra qualquer posição que o nosso corpo estiver pedindo hoje. Talvez trazendo as tuas pernas em direção ao peito, simplesmente movendo de um lado para o outro. Talvez o teu bebê feliz, segurando os pés com as tuas mãos, massageando a tua lombar no tapete. Opção aqui de trazer as solas dos pés juntinhas, trazendo os pés em direção ao peito. E a gente encontra o nosso Shavasana, a nossa última postura. Se tu quiser, tu pode trazer o cobertorzinho, te tapar com o cobertor. A gente vai ficar aqui por algumas respirações. Vai soltando a mandíbula, relaxando o rosto, soltando os ombros.
E devagar vai criando alguns movimentos com o teu corpo, com as tuas mãos. Pode entrelaçar as mãos aqui, se espreguiçar devagar. E aqui tu pode ficar ou deitado ou então encontrar uma posição sentado que fizer mais sentido pra ti. Pode ficar com os olhos fechados. A gente finaliza a nossa prática por aqui. Se tu quiser, tu pode trazer as mãos juntinhas no coração e baixa levemente a cabeça num gesto de gratidão pelo teu corpo, por ter vindo, por ter tirado um tempinho para cuidar do teu corpo, da tua mente. E eu agradeço do fundo do meu coração pela tua confiança, por teres vindo. Namastê.